Podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Hoje recebendo nossa ilustríssima colega, doutora Thaisa Gonçalves. Eu sou a doutora Marília Figueiredo e esse papo vai ser muito especial, porque a gente vai entrar em 3 temas que têm tudo a ver com a nova era das cirurgias estéticas da face: as intercorrências, as cirurgias mais realizadas e o desafio real desse campo. Recebo então essa doutora maravilhosa aqui, linda, que conhece esse universo por dentro. Doutora Thaisa, seja muito bem-vinda ao podcast da Abrahoff. Obrigada Marília por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui, como eu já te falei, levando um pouco da cirurgia estética, levando um pouco do nosso dia a dia para as pessoas, para quem quer saber mais, para quem quer entrar nesse mundo, né? Verdade, com certeza. Vai ser uma conversa, um papo bem gostoso. Doutora Thaisa, intercorrência é um assunto que muita gente prefere varrer para baixo do tapete, né? Vamos abrir esse papo aqui. Quais são as intercorrências mais comuns nas cirurgias estéticas orofaciais? Você já tem vivência, já que você, a doutora Thaisa, ela é implantodontista, cirurgiã dentista em primeira instância, ela é implantodontista. Ela é também residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, está quase terminando, e ela está se graduando em cirurgias estéticas orofaciais. Então, ela entende, já tem vivência. Eu queria te perguntar isso novamente, Thaisa. O que você acha com relação a essas intercorrências? Quais são as mais comuns que você vê nessa sua vivência já de cirurgias? Assim, Marília, as intercorrências é quando a gente fala... Você lembra da faculdade que o professor falava assim pra gente? Só acontece com quem faz? Então, é exatamente isso. A intercorrência ela só vai acontecer se você estiver fazendo, senão não vai acontecer. E aí o que eu sempre falo em palestras, né, que é a palestra que eu mais gosto de dar, inclusive, é sobre intercorrências, porque muita gente não gosta de falar. E assim, não adianta, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer com você. Se você estiver fazendo o tempo todo, vai acontecer. E você tem que estar o quê? Preparado. E não só tecnicamente, mas psicologicamente, que eu acho que as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Manter a calma, entender o que está acontecendo. E aí sim, muitas das vezes é uma intercorrência pequena e que você consegue resolver ali. Porque o que a gente não quer numa intercorrência é chegar num hospital, né? Então, para mim, a maior intercorrência que eu vejo, né, no dia a dia acontecer são os grandes sangramentos e as pessoas não conseguem paralisar, né, estancar aquele sangramento. É o que mais ocorre e que pode vir a dar um problema maior. Essa intercorrência do sangramento dentro da cirurgia transoperatória, por isso que é intercorrência, e vira complicação no segundo momento. Exatamente. É isso? Exatamente, porque assim, se você não consegue paralisar aquele sangramento, vai ficar sangrando, vai ficar babando, como a gente diz, e pode vir a ter um problema maior. Por exemplo, todo mundo acha que a lipo de papada é uma cirurgia muito tranquila. A lipo com platisma, né, que é onde a gente fecha ali a musculatura, é muito tranquila. Para mim, é uma das cirurgias que mais pode vir dar a problema, porque é um lugar que tem muitos vasos e ali se você deixar algum vaso babando, tecnicamente falando mesmo, se você deixar algum vaso ali babando, o que vai acontecer? A pessoa pode vir a sufocar e acontecer o óbito, que já aconteceu algumas vezes. Então é isso que eu falo, assim, até para as pessoas que vão lá fazer mentoria comigo, é uma das cirurgias que a gente precisa mais ter atenção até, porque é uma intercorrência, digamos assim, boba, mas é o que mais acontece de intercorrência hoje, que eu vejo, é isso, é um vazamento, é um sangramento ali que a pessoa não conseguiu controlar, não conseguiu contornar, no pós-operatório o paciente continua com aquele sangramento e pode vir a dar um problema maior e chegar até o hospital, que como eu te disse, ninguém quer que o seu paciente pare no hospital, né? E para isso a gente precisa estar o quê? Preparado. Você falou, a Thaisa faz buco, a Thaisa faz cirurgia estéticas da face. Sim, eu faço, eu não continuo, eu não paro, eu vou continuar estudando, porque eu acho que é isso, a gente não tem que estar só preparado para ter belos casos, né? A gente precisa estar preparado para o pior também. Esse é o bom profissional. Resolver, né? Isso aí. É exatamente uma segunda pergunta que eu quero te fazer, que é esse profissional que entra em pânico, né? Especialmente sangramento. É engraçado que a gente trabalha com
Na própria odontologia, a gente, com hemorragias, com extrações, que já aconteceram isso, né? Do nosso dia a dia, quando entra nesses outros procedimentos, as pessoas ficam um pouco preocupadas com o sangramento, né? E ele assusta. Esse profissional aí, que ele, quando acontece isso dentro da sala, o que você acha que separa esse profissional que resolve do que aquele que entra em pânico? O que ele precisa já estar treinado antes desse problema aparecer? Então, no meu caso, eu acredito que uma única palavra, Marília, experiência. Quando a primeira vez que vai acontecer uma intercorrência com você, você vai ficar nervoso, não adianta. Então, assim, a experiência, ela vai te acumulando coisas onde você consegue lidar melhor. Eu tive algumas intercorrências e eu tenho até hoje, é normal ter. Claro que com o passar do tempo vai diminuindo algumas coisas que você já tinha lá no começo. Mas a experiência te faz te manter a calma, a experiência faz você conseguir contornar a situação. Então eu digo que por isso que a gente não pode parar de estar sempre estudando e continuar fazendo e se especializando e entender o que está acontecendo. E o que eu gosto muito de explicar para as pessoas é o seguinte: entender o paciente como um todo. A gente tem muita mania de focar em técnica e não entender que o paciente, ele é biologicamente. Então você tem que entender a fisiologia do paciente, você tem que entender um todo do paciente, não só do que você vai fazer, não só da sua técnica, porque aí sim você vai entender o que realmente, o porquê daquilo está acontecendo. Quando você começa a entender o todo, não só sobre técnica, você consegue ficar mais tranquilo. Então, por isso que eu falo, estudar a técnica é importante? É importante. A experiência é importante? Muito importante. Mas você entender o seu paciente como um todo, entender, diagnosticar algumas coisas dentro do exame de sangue do seu paciente. Então, eu ia entrar nisso. Pois é, esses exames complementares e preliminares, você é obrigado. Obrigada. É claro. Fala um pouquinho disso pra gente, o que você pede para quem está nos ouvindo entender a importância dessa anamnese, desses exames complementares, para eu te fazer uma outra pergunta daquilo que você já falou. Por favor. Eu não opero sem nenhum exame de sangue, né? A gente precisa ter um pré-operatório, né? Então, assim, o básico, pelo menos ali, a gente tem que ter um hemograma, um coagulograma. Eu peço a hemoglobina glicada, por quê? Só a glicose, ela vai te dar o panorama atual, mas ela não vai te dar o atrás, como é que tá o seu paciente, como veio o seu paciente. Então a gente tem que pedir função renal, função hepática, tudo isso para a gente entender qual o paciente que está nas nossas mãos. Então isso é de extrema importância. O exame de sangue, ele consegue te dar meios do que você vai fazer ou do que você não vai fazer. Eu já tive paciente com o exame de sangue na mão, pronto, pago a cirurgia, eu falei, olha, infelizmente eu vou devolver o seu dinheiro, infelizmente a gente não pode te operar, né? A hemoglobina maior do que 6, eu falo sempre para os meus mentorados, está com 6,1, não opera, é estética. O paciente, ele está vindo por estética, ele tem que entrar aqui melhor do que ele saiu e nunca pior. Então não adianta, se o paciente está ali com 6,1, 6,2, não é o paciente para a gente. Ele vai passar para um endócrino, ele vai para uma nutri, ele vai se cuidar primeiro para depois fazer estética. A saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Saber dizer não é importantíssimo. Importantíssimo. Mas isso a gente só aprende, sabe o quê? Fazendo. E acontecendo, né? Isso aí. Aquilo que você disse em relação a resolver os problemas e a experiência. Existe no seu curso de cirurgia e traumatologia, por exemplo, experiência de visualização de outro dentro de um hospital, que você faz isso nessa residência, quando há esse sangramento para você ir e ver? Existe esse treinamento quando acontece, vocês estão próximos, ou esse treinamento é só quando acontece com você que você tem que resolver? Porque isso é uma dúvida que eu tive aqui agora e eu acho que todos querem saber. Não tem um treinamento específico, tá? É o dia a dia acontecendo e aí você vai metendo a mão na massa, vou dizer assim. Por isso que você diz experiência. Porque, assim, é um ser humano, né? Então, as coisas acontecem, a gente não pode pegar... É uma intercorrência. Exatamente. É uma não coisa... foi previsível. A gente não quer que aconteça, mas é aí que a gente aprende, né? É aí que a gente aprende a resolver, é aí que a gente entende. As minhas intercorrências até dentro do consultório de cirurgia estéticas,
Eu aprendi assim, eu não aprendi no meu curso. Não Mas adianta. existem casos clínicos que o professor que está dando aula para você mostra, né? Se acontecer isso, você vai fazer desta forma, que é normal. Isso. Agora, a experiência de vivenciada é que você disse que tem que, quando acontece, que vai resolver, né? É isso aí. E aí você tem suporte, orientação dentro do seu curso para isso tudo. Claro. E equipamentos, né? Claro, a gente o tem hospital que ter, com tudo. Sim. Conta para mim o que é muito importante de equipamento assim, indispensável para você ter quando você faz uma cirurgia de trauma ou uma cirurgia estética orofacial. Obrigatório. Assim, eu acredito que isso seja uma dúvida, Marília, para questão mesmo de consultório, tá? Porque dentro de um hospital a gente não se preocupa muito com isso, porque o hospital ele tem que se preocupar. Né? Dentro do hospital a gente tem esse suporte, mas dentro do nosso consultório a gente tem que entender e ter, né? Então hoje, por exemplo, eu fiz muita cirurgia dentro do meu consultório, onde ele é um consultório preparado, onde eu tenho um carrinho com tudo, um DEA, um cilindro, todas as medicações para reverter o paciente. Hoje eu tenho dentro do meu consultório uma enfermeira hospitalar. Então, assim, só que eu quis ir além um pouco, né? A gente fala muito de evolução e a gente bate muito nessa tecla. E toda vez que vem a evolução, vem a responsabilidade junto. Então, eu quis formar um bloco cirúrgico. Hoje, dentro lá do meu prédio, eu estou formando um bloco cirúrgico só para isso. O paciente, ele entra, não tem sala de recepção, nada disso, só o de repouso. Então, eu montei realmente um bloco cirúrgico. Ele parece um centro cirúrgico. Já dentro dessas normatizações? Dentro. Que saíram ano passado, né? No final do ano. Que estão mudando novamente, mas se você já tiver um passo... Adequa, né? Entendeu? Se você já tiver um passo, você já está na frente, você já está bem, entendeu? Então, hoje, o que eu acho que é obrigatório, você não precisa ter um centro cirúrgico. Ok, você não pode ter. Tudo bem, todo mundo começa de baixo, Maria. Ou loca de alguém que tenha, né? Mas não pode não fazer. Mas eu acho que no mínimo... Irresponsabilidade não ter nem com quem. Eu acho que no mínimo você tem que ter a aparelhagem, que é isso que eu te falei. O DEA, é todo esse suporte que a gente precisa ter, né? Explica pro pessoal o que é DEA e o que é cilindro. A gente sabe, mas... O DEA é para reverter, né, se o paciente ele tiver um ataque, né? E o cilindro também, é para ele poder voltar a respirar, um choque anafilático, tem tudo isso, né? Então ali você precisa ter os medicamentos. Mas tem que ter aqueles outros oxímetros, tem que ter medição de pressão. Mas isso daí, já é básico, né? Isso daí para mim hoje é o básico, né? Você ter aquele aparelho onde afere tudo, igual o aparelho hospitalar mesmo, né? Com todos os marcadores, o monitor que a gente chama. Mas só porque para você é básico, mas é só porque a gente aproveita a delícia de estar conversando sobre isso, para que a gente tenha um pedacinho falando sobre isso, se você puder, por favor. Então, hoje lá... Básico e obrigatório, e o que é necessário Básico. Aparelho de pressão, oxímetro. Isso é o básico. Para você começar a operar, é o básico do básico. Para todo profissional de cirurgião dentista, profissional de saúde. Não é? É isso. E na sequência, o carrinho que você tem com esses outros, que é o DEA, o cilindro de oxigenação. Hoje a gente tem o carrinho, que tem o DEA, que tem o cilindro. Aí tem todas as medicações que precisam para reverter. Tem um choque, tem um medicamento tal. Tem todo um protocolo. Esse cilindro é o ambu? Isso. Tem o ambu. É mais sofisticado, né? Tem o ambu e tem o cilindro mesmo. Cilindro mesmo de oxigênio mesmo. Tem os dois. Tá? Nesse universo das cirurgias estéticas da face, para quem ainda não domina esse escopo, essa parte, essa experiência, quais são as mais realizadas hoje, você acha aí, o que elas têm em comum em termos de demanda dos pacientes? Eu sei que você está na especialização, mas você está terminando a cirurgia buco, e os bucomaxíveis eles já têm experiência de algumas cirurgias, né? Sim. Conta para mim um pouquinho. A minha trajetória, Marília, na verdade, ela começou há muito tempo. Eu faço hoje a especialização de cirurgia estéticas porque saiu pra gente, né? Graças a tudo, isso é muito bom. Isso para mim foi assim uma felicidade enorme, porque é um ganho pra gente, é uma vitória, na verdade, né? Porque eu já venho trabalhando há um tempo, né? Eu já fiz muitos cursos. Eu comecei há muito tempo atrás a... Você já gostava da cirurgia, já tem o DNA? Eu saí da implante, eu falei assim... E aí eu fui fazer esse primeiro curso e eu falei assim, nossa, eu amei cirurgia estética. É isso aqui que eu quero seguir.
Então, voltando à pergunta que você me fez, para mim hoje, a cirurgia que todo mundo, né, faz é a lipo de papada, claro. Todo mundo começa geralmente pela lipo Eu de só papada. fazia minimamente invasiva, adorava também, até outro dia. Gosto ainda, mas não Todo sou dessa mundo- área, Silvana. Todo mundo começa pela lipo de papada. E hoje eu venho, né, observando Platismo, plastia. total, né? Eu venho observando que vem tendo muita procura sobre os liftings. Porque tá vindo a flacidez junto com as canetinhas emagrecedoras, né? Sim. Que as pessoas deixam realmente cair tudo primeiro para depois começar a se cuidar. Eu vejo que com essa nova especialização, o cirurgião dentista também ele tá ganhando um espaço que antigamente, quando eu comecei, por exemplo, a gente não tinha esse espaço tão abertamente. Hoje os pacientes já procuram o cirurgião dentista mesmo, o bucomaxilo, porque eles já estão começando a entender que a gente realmente cuida da face como um todo. Não é só dentro da Com boca. muita excelência, né? Com muita excelência. Especialmente aquele que se forma e tem conhecimento. E ama, né, o que faz. Exatamente. Então, assim, os liftings de cara é o que está mais crescendo. Sendo procurado, né? Isso aí. A blefaroplastia, a gente sabe que pela resolução, só quem é especialista em cirurgia estética, né? Isso. Isso, por isso que talvez você tenha buscado, já que você ama, é tão jovem, seria muito importante, porque a gente ainda não sabe sobre a questão da prova em relação ao cirurgião bucomaxilo e traumatologista, né? Sim. E segundo as regras da nova resolução, pessoal, para você conseguir a especialização diretamente de cirurgia estética orofacial, você tem que ser especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilo e em harmonização orofacial por 3 anos cada uma da especialização. Como você não é especialista, não era ainda em harmonização, né? Você fez curso, mas não buscou a especialização. Você, com muita expertise, eu acho bem bacana isso, fazer já, então, iniciou o curso de especialização em cirurgias estéticas orofaciais. E você terá uma expertise maior ainda, já que você tem essa vivência do traumatologia e residência, né, Thaís? Sim. Você faz onde? Eu faço lá no Rio, né? E aí a gente faz na parte, eu faço muito, tem o Ricardo Frederico, então eu vou muito para essa parte hospitalar com ele. A minha história, a primeira vez que eu entrei na residência, né? Eu entrei pelo Bom Sucesso, Hospital Federal de Bom Sucesso, e eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. E aí eu não pude realizar, porque era muito... Basicamente, eu tinha um dia. Então, acabou que eu não pude concluir. Intensivo, né? Então, acabou que eu tive que fazer uma particular, né? Estou terminando lá no Rio. E a gente vai muito para o hospital. Eu tenho muitas cirurgias, até com o Ricardo Frederico, cirurgias estéticas também. Ricardo Frederico, pessoal, é do nosso comitê científico da Abrahoff, um profissional que é médico e cirurgião dentista do Rio de Janeiro. Meu maravilhoso. Mestre. Olha, ele é meu mestre. Procurem mestres, né, gente? Se vocês querem um conselho, procurem um mestre para vocês seguirem, para vocês terem confiança. É isso que eu fiz. Profissional exemplar, isso, né? Exatamente. E aí, você tem mais de uma filha? Tenho Olha, duas. pra você depois, tô vendo aqui ser jovem desse jeito, como que uma mulher, quando ela quer alguma coisa, ela busca e vai longe, né? É difícil, mas a gente vai longe. Porque você terminando uma residência, já numa outra especialização, né? Você tá de parabéns, doutora Thaís. Isso aí. Eu fico honrada e fico assim, lisonjeada de ver como que as mulheres, elas buscam mesmo e conquistam, né? Eu tive a oportunidade de estar com a doutora Thaís no simpósio da Abrahoff no Rio de Janeiro. Ela participou da mesa redonda sobre cirurgias estéticas orofaciais com profissionais brilhantes. Eu fiquei encantada. Vocês vejam, também tem isso lá no nosso YouTube, Abrahoff Oficial. Esse simpósio foi maravilhoso, né? Foi mesmo. Foi muito bom, né? Muito bom. Eu adorei, saí de lá tão feliz. Simpósios da Abrahoff são muito bons. Agora a gente vai ter próximo agora no Rio Grande do Sul, dia 20 de agosto. E vai rodando, né, Maria? Rodando. Teremos em Mato Grosso, dia 2 de setembro, em Brasília, dia 4 de outubro. E deve ter mais por aí ainda esse ano. A gente está cheio de coisas, isso é muito bom para nós, trazendo educação continuada para você, que é Abrahoff, para que você tenha excelência na sua trajetória, na sua clínica e para dar o melhor para o seu paciente, que é o que você faz todos os dias
com esses desafios de ser uma excelente cirurgiã dentista com especializações maravilhosas. E eu queria te perguntar sobre o mercado, né? Ele não discute abertamente aí esses desafios muitas vezes. Eles não são desafios técnicos, que às vezes não são tão óbvios, mas os que surgem em relação ao paciente, na comunicação, na expectativa dele. O que você acha que esse profissional enfrenta aí de desafio para essa área? Então, você falou exatamente uma palavra, né? Expectativa. A gente lida com isso todo dia. E eu acredito que uma das coisas que a gente vem muito cru quando a gente começa as cirurgias estéticas é entender que a gente tem que ter o poder jurídico com a gente, tá? Não é porque você é ruim que você pode ser a vir a processado. Eu tô falando claramente com vocês, tá? Não é por isso, não é porque você é ruim. Não é porque é ruim que você tem que ter um advogado. Então, eu acho que isso tem que ser... Segurança. Exatamente. Eu acho que isso é honestidade com quem está entrando na área. E entender que o paciente ele vai com uma expectativa muito grande. E ele se frustra e não é por causa de você. E não é porque o que você entregou. Não é isso. Você pode ter certeza. Se você for um bom profissional e sabe do que você faz e sabe o quanto você estuda, na verdade, não é isso. Exposições, expectativas, né? Problemas da vida que ele quer resolver em cima de uma cirurgia, as frustrações. Quantas pessoas, quantos pacientes a gente pega que acabou de se separar, ou o marido, né, aconteceu alguma coisa, ou o filho, ou... Pessoa abusada, violentada, em todos os aspectos. A mulher, você sabe que ela tá com uma baixa autoestima, né? E ela quer resolver aquilo e às vezes ela tá mal psicologicamente, ela não consegue visualizar aquelas mudanças também, você sabe. Exatamente. Né? E outras mudanças, né? Inclusive faciais, né? E assim, a gente repara que são pacientes que vêm fazer cirurgias que já fizeram várias cirurgias. Não é só a de face, ou não é só a primeira de face, são pacientes que já passaram por outras cirurgias. Então, são pacientes que querem realmente modificar. Eu tive uma paciente que ela chegou para mim, ela falou, eu tenho distorção mesmo de imagem. Eu falei, então, você não é a paciente para fazer a cirurgia. Explica já o que é distorção de imagem e dismofobia, né? A pessoa não saber. A pessoa ela não se enxerga como ela é. Às vezes a paciente é ótimo, linda e às vezes você entregou realmente um resultado lindo e ela não consegue enxergar. Sim. Então, esse tipo de paciente, às vezes a gente precisa pagar o boleto do dia seguinte, mas é o paciente que ele vai te dar dor de cabeça. Isso não estará satisfeito com nada, não, infelizmente. Com nada. Né? O paciente, a gente tem que entender. Ele não se reconhece. A consulta, ela é para isso. Sim. Você entender, não só você ver o paciente ali, né, por fora, é você entender o paciente que está sentado na sua frente. Porque muitas das vezes ele não é o paciente que é classificado para uma cirurgia estética. Ele não é o momento dele fazer, né? Porque ele está com tanto problema na cabeça dele que nada vai ficar bom. Eu já tive paciente que eu vendo, paciente, eu tô com depressão, mas eu quero melhorar, então eu quero fazer a cirurgia. Eu falei, não vai melhorar com a cirurgia estética. Você precisa tratar primeiro a sua depressão, entender o que está acontecendo e depois você vir me procurar. Porque senão tudo que eu fizer em você não vai ficar bom. O paciente entendeu, foi, se tratou. E ele muitas vezes fica muito agradecido, certo? A maioria, né? Quando você fala com amor, explica para ele de uma forma porque completa, é o cuidado, Maria. É o cuidado, é o que está faltando. É o cuidado, a gente fala de humanização, mas o que é a real humanização? Sabe o que é? É o cuidado. Não é você botar a mão no paciente. Longa, né, Thaís? Não é você, a humanização não é botar você a mão no paciente. Não é isso. Sim. É o cuidado, é você mostrar o cuidado. É o que eu falo assim, para todo mundo, né? Eu boto a mão no meu paciente como se eu estivesse botando na minha mãe. Porque é o cuidado que você quer com a tua mãe, você vai levar. Sim. Então, se você faz com você, no meu caso, na ortodontia, eu pensava também, eu só tratava do jeito que eu queria ser tratado. Exato. E isso é uma forma que você traz pacientes para vocês, um indicando o outro, né? Exatamente. Quando você faz isso com um, já vem vários, não é? Exatamente. Buscar, hoje o Mário falou com muita propriedade aqui no Congra Hoff, não é você buscar leads, é você tratar um paciente e ele vai indicando outras pessoas e mostrando como que você faz a sua técnica e o seu cuidado no seu consultório, a sua experiência, seu processo clínico, né? Como que é o melhor marketing? O melhor marketing é aquele que é a indicação, não é? Especialmente nessa área, né, Thaís? Especialmente. Nessa área. Eu queria até te perguntar, você recebe muitos pacientes de maior idade, depois dos 40, 50, 60? Muito.
Até porque esse cuidado com a anamnese que você falou, e às vezes a pessoa tem comorbidades que estão controladas, que a gente sabe que pode, aí você pode tratar, né, dependendo do tipo de procedimento, e você recebe, então? Recebo. É mais para cima de 50? Os seus pacientes? Sim, mais, né? Ali começa, tem de 45 para cima. E é engraçado que vem uma, aí vem uma amiga, aí vem a outra. Eu tenho assim, Thaisa, você faz tráfego pago? Faço, porque a gente tem que fazer. A gente está nesse meio, a gente tem que se expor. O mundo mudou, né? Mas a minha maioria ainda é a indicação. E isso eu fico muito feliz, porque esse é o melhor resultado do seu trabalho. Se você está tendo indicação é porque está ficando bom, porque senão ninguém ia te indicar. Então baliza o trabalho, isso mesmo. Sempre vem assim, eu vim, aí tem mais 3, tá, doutora? Então se ficar bom, tem as 3 esperando. Aí vem. Você dá desconto, ainda pede isso, né? Não é indicação, dá desconto. Isso aí. É muito bom isso. Isso vale mais a pena do que gastar dinheiro com outras mídias, não é? Eu também acho, exatamente. Exatamente. E qual o conselho mais honesto, baseado na sua jornada, Thaisa? Se você pudesse dar uma mensagem para esse profissional que quer entrar nesse universo das cirurgias estéticas orofaciais, você que já tem essa experiência, um conselho assim para eles, por favor. Bom, eu acredito muito que você precisa escolher exatamente o que você quer, tá? Fazer um pouco de tudo, você não vai saber fazer nada bem feito. Isso eu tenho para mim, sou eu, né, que falo muito sobre isso. Eu gosto muito disso. Eu tive que entender o que eu queria dentro da cirurgia estética. Eu comecei com a lipo e eu falei assim, eu quero ser referência nisso. Eu quero ser a melhor nisso. Não que eu quero ser melhor do que o outro, não é isso, mas eu quero ser muito boa nisso. Então, acho que a gente precisa entender o que a gente realmente quer e a gente seguir esse caminho. Você não quer ser uma cirurgiã, você quer exatamente, cirurgiã no meio. Exatamente. É isso que a gente tem que buscar. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter alguma coisa e correr atrás disso. É um foco, um objetivo, né? E paciência, tá? A área da saúde, ela precisa ter essa palavra, paciência, construção. Eu tenho 9 anos e é muito pouco ainda. Eu ainda tenho muita coisa para percorrer. Eu tô muito pequena ainda. Não é não, Marília? Eu tenho muita coisa. Não tá muito pequena, você já tá num caminho excelente, mas tem muita coisa. Eu com 60 ainda quero ter mais 30 aí para evolução, para aprender e para trocar. Exatamente. E especialmente com vocês que eu aprendo todo dia. Mas, então, qual que é a sua formação, foco e... Paciência. Ótimo. Thaisa, que papo gostoso. Você quer falar pro pessoal onde que eles te encontram, o seu Instagram? Você é professora, cursos, por gentileza? O meu Instagram é doutora Thaisa. Com S.A. Com S, tá? Doutora B. Goncalves, porque é Barros Gonçalves, né? Então, vocês vão me achar lá. Eu não dou cursos grandes, eu eu ainda não tenho meu mestrado, tá? Eu vou agora, ano que vem começo. Daqui a pouco. Né? Deixa eu terminar a buco. Mas as mentorias individuais, né? A gente consegue até no bloco cirúrgico. Então, qualquer coisa é só chamar lá. Até não só para mentoria, mas se tiver dúvida, se tiver com algum problema... Eu escrevi também um artigo sobre intercorrências, então depois se quiser procurar, me perguntar. Eu escrevi na minha primeira intercorrência, eu vi que estava faltando isso no mercado e eu escrevi, então pode me procurar. Se você quiser passar também para a Abrahoff, eu mando para os grupos, vou te colocar lá no grupo de notícias. Sim. Você pode passar, depois te insiro, tá bom? Tá bom, combinado. E é um prazer para nós. Muito obrigada. Thaisa, que papo bacana, 3 temas num só episódio, e cada um poderia ser um episódio inteiro, né? Isso é sinal de que você tem muito mais para compartilhar com a gente. Obrigada por trazer esse conhecimento aqui com tanta clareza e coragem. Isso. Eu vi você fazendo isso lá no Rio de Janeiro para falar sobre o que precisa ser dito, né? Que é verdade. Para quem quer continuar, então, vendo o nosso trabalho, o trabalho da doutora Thaisa aí no Thaisa B. Goncalves, não é isso? Isso aí. Pode mandar para você no direct para pedir também um PDF do artigo. Com certeza. Eu compartilho com vocês. E vejam o nosso episódio em Abrahoff Oficial e todos os outros dos nossos podcasts. E aqui, podcast
a voz da harmonização orofacial com a doutora Thaisa. Obrigada, Marília. Gonçalves. Obrigada pela oportunidade. Um prazer, viu? muito obrigada. Prazer. Beijo. Beijo.